Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé. Está começando tudo. Peço desculpa aos irmãos pelo atraso. Amém. No começo do culto. Vamos aí, como sempre, né? Desligar os nossos celulares, né? Deixar no mudo aí. Nesse momento, né? Nós prestarmos culto ao nosso Deus. Amém? Vamos começar com uma oração. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor, para louvar o Teu nome, para engrandecer, Senhor, a Tua majestade sobre as nossas vidas, Senhor. Ainda que pequeno, Senhor, e minúsculo diante da Tua imensa presença, o Senhor tem se feito presente, Senhor, grande em nossas vidas, grande em nosso coração, Pai. Nessa noite nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, meu Pai, porque Tu és maravilhoso. Traga em segurança aqueles irmãos que estão vindo para a Tua casa, Senhor, neste momento, estão vindo para cultuar junto conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor, durante este culto a prestar atenção na Tua palavra, nos louvores, Senhor, em tudo quanto o Senhor for falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E era um coração, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendida e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Irmãos, pode se sentar por um minuto? Eu sei exatamente, meus irmãos, o motivo que me trouxe aqui nessa noite, de agradecer e louvar o nome do Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida, como Ele tem se demonstrado grande dentro de mim, o que Ele tem feito pelo meu ser e pela minha família. No texto que a gente leu, se a gente seguir mais para frente, a gente vai encontrar a história de Ananias e Safira, uma coisa muito triste que aconteceu na Bíblia. Mas a gente leu aqui a parte de onde toda a igreja primitiva era um só coração. Eles sabiam exatamente o motivo de estar em comunhão junto com os irmãos, o que tinha que fazer. Jesus já tinha partido e tinha deixado a missão para eles. Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite, mas eu sei que os irmãos vieram aqui com um propósito dentro do seu coração. Abra o seu coração, assim como eu vou abrir o meu nessa noite, para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o Senhor e pedir a direção de Deus. Pedir que Deus nos guie no caminho certo, para que nós continuemos na caminhada. Amém? Pastor Estevão? Amém. A paz de Jesus, amém, irmãos? A paz de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Convido a todos a se colocar de pé. Calor hoje. Olha para essa pessoa maravilhosa. E se você estiver com máscara, dá uma tirada rapidinho e dá um belo sorriso e fala assim, eu te amo em nome de Jesus. Não liga não se você estiver com um dente meio assim, entendeu? O importante é você dar um sorriso aí. Faz assim, Irmãos, está acabando o ano. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. É muito gostoso
quando você passa conversando com seu Pai. Você só adquire intimidade com Deus conversando com Ele. E não é apenas nos dias de culto, e sim, é em todos os dias. É gostoso quando você tem a comunhão com seu Deus, porque você consegue escutar. Você não fica um monólogo, mas tem um diálogo. Você fala, ele conversa, te orienta. E nessa noite, irmãos, estaremos aqui entoando os cânticos de adoração. Que você possa render louvores, você possa abrir os seus lábios e adorar esse grande Deus, que tem feito tantas coisas por nós. E o maior evento foi Ele ter salvado, ter morrido por nós e ter o direito de um dia poder herdar o reino dos céus. Essa é a maior gratidão que nós devemos ter por nosso Deus, por Ele ter morrido por nós, e hoje a gente pode ser considerado como filhos de Deus. Então olha para essa pessoa linda, fala assim, o Senhor é contigo, e juntos vamos louvar ao Senhor, amém?
Toda a igreja diz assim, graças a Deus. E dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade ao culto, amém? Eu queria dar a oportunidade agora à nossa irmã Aline, amém? Ela tem um testemunho para trazer para os irmãos. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Eu não sou muito de falar, mas diz que quando a gente é abençoada, a gente tem que compartilhar para edificar a vida dos irmãos, né? Para quem não me conhece, eu já enfrentei um tratamento de câncer há 8 anos atrás. E graças a Deus, esse ano, eu tive assim, a minha vitória por completo, porque eu fiz o meu último exame e eu recebi a minha alta, né, do hospital por completo. Glória a Deus! Aleluia! Eu fiz o tratamento, né, de quimio e rádio, e depois de 3 anos que eu tinha encerrado esse ciclo, eu fiquei fazendo acompanhamento, né, exame de sangue, e foi se estendendo, né, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por ano, e quando completou 5 anos, né, que foi esse ano, eu tive, né, a minha alta definitiva, e é uma vitória assim, muito grande para mim, porque não foi fácil, mas eu sempre tive a certeza, né, que Deus tinha me dado a cura por completo, e esse ano, né, eu pude celebrar isso, e eu celebro a vida todos os dias, a vida que o Senhor me deu, porque eu nasci de novo. E outra coisa que eu queria falar para os irmãos é que todos vão concordar que esse tem sido um ano difícil, né? Pela pandemia, né? Pelo caos que foi, né? Na vida de outras pessoas, né? A perda dos familiares. Graças a Deus, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado dos irmãos aqui na igreja. E assim, por mais que tenha sido um ano difícil, foi um ano que mudou completamente a minha vida pessoal e a minha vida de casal, né? Minha e do Júnior. Porque foi o ano que a gente conquistou muitas coisas. A gente estava conversando e nessa mesma data, o ano passado, a gente estava assim, meio triste, porque a gente tinha muitos planos e não tinha dado certo. Mas assim, do dia 20 de dezembro até o começo de janeiro, a nossa vida assim, teve uma reviravolta. Deus fez as coisas assim, tão perfeito, muito melhor do que a gente tinha sonhado, do que a gente tinha pensado. E assim, a gente conseguiu a nossa casa, a gente conseguiu dar andamento no nosso casamento. E foi tudo assim, que para muitos foi um ano muito, muito ruim, né? E claro, por causa da pandemia, mas assim, é um ano que a gente tá assim, é uma gratidão que a gente não consegue nem expressar a Deus, né? Pelas nossas vidas e por tudo que Deus fez. E é isso, eu queria deixar esse testemunho para os irmãos e que o ano que vem seja um ano assim, de transformação para a vida de vocês. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar e eu creio que assim como Deus fez esse ano, Ele fará no ano que vem. Irmãos, uma coisa que foi fundamental para tudo isso que aconteceu na nossa vida, que estou meio que resumindo, foi vir nos 12 dias de oração que a gente faz no começo do ano. Mudou completamente a nossa vida esses dias de oração. Foi fundamental. E assim, se não fosse isso, talvez poderia ter acontecido tudo diferente. Eu creio assim. E é isso, que os irmãos possam vir ano que vem nos 12 dias de oração, dobra o joelho, ora, pede e não deixa de agradecer primeiramente, porque Deus faz e faz muito melhor do que a gente imagina. Amém?
estar ansioso, né? Próximo domingo, amém? A hora já está se passando. Mas não deixe de testemunhar, amém? Não deixe de dizer o que Deus tem feito de maravilhoso na sua vida. Eu sei que são muitas coisas, né? Pastor Estevam, amém? Vai falar sobre dízimos e ofertas. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Como vocês estão? Irmão, como eu disse aqui no começo, está acabando o ano e graças a Deus eu só tenho a agradecer por esse ano de 2021. Muitos vão falar que foi difícil, mas eu olho aqui para a igreja, Deus tem nos ajudado, Deus tem sustentado a minha família, a família dos irmãos e a igreja aqui, Guerreiro de Jesus. Nesse ano de 2020, irmãos, a parte financeira da igreja, graças a Deus, a gente está fechando o ano, não devendo nada para ninguém. A gente conseguiu fazer melhorias aqui dentro do templo, com instrumentação, que a gente gastou um dinheiro, com o teto, com a reforma. Isso tudo, irmãos, não é apenas oração. Isso tudo foi através da contribuição dos irmãos, da ajuda em dinheiro, com o seu dízimo e com a sua oferta. E tem coisas que vocês não vão ver, mas através do dízimo e ofertas, famílias, a qual eu tinha um sonho de ter um centro de estoque de cestas básicas para a gente poder ajudar famílias. E para abastecer, isso aí, pastor, abastecer e ajudar as famílias. E graças a Deus hoje, irmãos, a gente está em média entre 15 famílias a 20 famílias. Famílias que são da nossa igreja e famílias que são fora da igreja. E é um trabalho que é incansável, que a gente tem que ficar falando, conversando. Alguns irmãos, infelizmente, ainda não deixa Deus entrar, mas assim, é tudo trabalho de vocês. Eu sempre digo que juntos somos fortes, irmãos. A finança da igreja está boa? Sim, mas pode melhorar. Teve irmãos que ao longo desse ano, aqueles que não contribuíam, começaram a contribuir. E tudo é investido aqui, porque a igreja precisa de dinheiro para deixar essas portas abertas, para a gente poder dar uma assessoria, porque às vezes não é apenas uma palavra, irmãos. A pessoa está passando necessidade, e aonde a gente entra com a parte do recurso, roupas, a gente ajuda aí uma criança aí que precisa de roupas, e a igreja toda se mobiliza. Eu fico feliz porque nós, a igreja Guerreiro de Jesus, é um povo unido. É um povo que, quando nós fazemos apelos aqui, todos vocês atendem. Então eu glorifico e bendigo o nome do Senhor pela vida de vocês. E no ano de 2021, irmãos, que a gente vai estar entrando, você é aquele que ainda não está dando o seu dízimo, não está dando a sua oferta, que você volte a ser um dizimista e um ofertante fiel na casa do Senhor. É por causa do Estevão? Não, eu trabalho, irmãos. É por amor a essa obra. Deus precisa do dinheiro de vocês? Claro que não, Ele é dono de tudo. Ele não precisa dos seus 10%. Mas se você ama esse ministério, você ama essa obra. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa lá com o conselho, onde definimos alguns projetos para o ano que vem. E são projetos grandes para ajudar quem? Pessoas. Para ajudar você até mesmo que esteja parado procurando um emprego. Então, invista nesse ministério, irmãos. Invista, seja um dizimista e um ofertante fiel nessa casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu convido a todos a se colocar de pé, colocar a mão no seu bolso. Tira uma nota aí, uma moeda.
aquilo que Deus colocar no seu coração. E em 2021, no primeiro domingo do mês, a gente estará entregando os novos envelopes, tá? E aqueles que querem se tornar dizimistas, fala comigo, fala com a minha esposa, que são os tesoureiros aqui da igreja, tá bom? E aí ela vai estar colocando o seu nome ali, no livro ali dos dizimistas ali, amém? Estende as suas mãos aos céus, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os irmãos aqui dessa igreja Guerreiro de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor continue, Senhor, abençoando, Senhor, derramando o seu poder na vida deles, Senhor. Pai, que nesse ano de 2020, Senhor, eu só tenho a te agradecer porque, Pai, o Senhor fez grandes coisas aqui nesse ministério, Pai. E eu acredito que o Senhor irá continuar fazendo, Pai. Pai, por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, derramando as suas bênçãos na família de cada um dos seus filhos aqui, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, o seu nome continuará sendo glorificado para a tua honra e para a tua glória. E toda a igreja diz amém? Amém. Pode se assentar. O irmão João e a minha esposa estarão passando aí e recolhendo os dízimos em nome de Jesus. Sacerdotes? Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos já passar para a palavra. A nossa diaconisa Marisa, por favor, pode vir à frente. Nós vamos ter que terminar o culto um pouco antes, porque nós temos uma separação hoje, a obreiro, a pedido do pastor Estevam. O conselho autorizou ontem, então nós vamos fazer isso no final do culto em nome de Jesus. Mas antes, eu quero apresentar os nossos visitantes que estão conosco hoje, nesta noite. À medida que o seu nome for sendo chamado, por favor, se puder, coloque em pé para que a igreja local possa te conhecer. Amém? Está conosco a Angélica, são amigos do Kaique, viu? A Angélica, o Alan e o Emanuel, que é o menininho que está no colo. E a Rafaela, que é a namorada do Júlio. Então atenção, meninas, o Júlio já tem namorada, tá bom? Louvado seja Deus. Como que a igreja local recebe os nossos visitantes? Essa é a paz do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém. Pode sentar, fiquem à vontade, essa é a casa do Senhor. Amém? Nós já vamos então passar a palavra de Deus, sentado como você está mesmo, por favor. Uma Marisa, pastor Sérgio. O pastor Sérgio vai fazer uma oração. Pode ficar sentadinho mesmo, tá, irmãos? Como você está. E para que o Senhor possa usar a sua serva e trazer uma mensagem para a nossa vida nesta noite. Amém? Oremos. Estenda a sua mão. Deus amado, Deus querido, Pai de poder, glória e graça. Nesta hora e nesse instante, Pai, primeiramente te agradecemos por estar em tua casa, casa que chama pelo teu nome, casa de oração. Te agradecemos, Senhor amado, por ter nos dado o privilégio e a oportunidade de termos, Pai amado, Pai querido, um momento de reflexão, a qual a tua palavra será ministrada pela tua filha, por essa varoa. Deus, usa ela como uma atalaia, usa ela, Pai amado, Pai querido, trazendo aos nossos corações, Pai amado, essa mensagem vinda direta do céu. Senhor, que seja por exortação, que seja, Pai amado, Pai querido, ou, Pai amado, por amor, mas que seja, Pai amado, a vontade do Teu Espírito Santo na minha, na nossa, em todas as nossas vidas. Senhor, nessa noite, que não permita, Pai amado, a desatenção, Pai amado, da ovelha, Pai amado, que muitas vezes, Pai, não pensa, Pai amado, a importância que tem esse alimento espiritual, que é para o alicerce da nossa alma, o alicerce do nosso espírito. Usa, Pai, para a glória e honra do Teu santo nome, a missionária Marisa. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Mais uma vez eu me encontro muito feliz por Deus ter me concedido essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quem trouxe sua Bíblia,
por favor, abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 24. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos astutos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Quando você vê uma cruz, às vezes em uma igreja, aqui na frente mesmo desse púlpito tem o desenho de uma cruz, né? Ou às vezes um cordão, alguém usando uma cruz, o que significa para você? Não é? Do que você se recorda? Aquela cruz lá atrás para você alguma mensagem? Você se lembra de algo que aconteceu um dia em uma cruz? Eu acredito que todos nós, né, cristãos, quando vemos a imagem de uma cruz, nós nos lembramos do que Jesus fez um dia por nós, em uma cruz. A cruz em si é apenas um objeto de madeira, né? Ali onde Jesus foi crucificado. Mas o importante não era a cruz propriamente dita, mas a obra que foi realizada ali, todo o porquê. E essa mensagem da cruz, como foi lido aqui, para quem não compreende, parece loucura. A pregação da cruz, a mensagem da cruz, para aqueles que não compreendem, para aqueles que não creem, é loucura. Mas para nós, é poder de Deus, é salvação. A Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. E é por isso, exatamente por isso, que a mensagem da cruz para eles parece uma coisa ilógica, parece uma loucura. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 2, no versículo 19, ele diz assim: pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, como homem natural, ele não consegue compreender a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. É interessante isso, né? Mas faz todo sentido mesmo. Parece uma coisa totalmente lógica. O apóstolo Paulo, ele citou aqui o versículo 19, ele estava se referindo
a uma profecia que foi escrita por Isaías. E qual era o contexto? Uma mensagem de Deus que Deus deu ao profeta Isaías, 600 anos aproximadamente antes de Jesus vir ao mundo. E qual era o contexto ali? O povo de Israel, a nação de Israel, estava prestes a ser destruída pelos assírios. E diante daquele perigo, o povo de Israel, se inclinando para a sabedoria humana, para a lógica humana, eles desejavam no coração deles fazer uma aliança contra o rei do Egito, porque era um reino aliado deles naquela época, e era um reino forte, e eles começaram a confiar ali no faraó. Aquele faraó poderia, pensaram eles, livrar a nação de Israel dos assírios. Então eles olharam pela lógica humana. Só que Deus tinha outros planos para a nação de Israel naquela época. E Deus falou: não faça aliança com ninguém, porque a sua aliança, se você fizer aliança com o Egito, será para a sua ruína. Então muitas vezes a gente se encontra diante de algumas situações, de algumas dificuldades, sejam dificuldades pessoais, né? Sejam dificuldades nacionais, como a gente tem enfrentado ao longo desse ano de 2020, e muitas vezes a gente é tentado a colocar nossa confiança em tantas coisas que não o Senhor, não é? Em tantas pessoas que não o Senhor. Muita gente acaba pensando que a solução para os seus problemas vem de algum governo, vem de algum órgão de saúde, mas nós, como crentes, nós não podemos olhar pela ótica humana e nem ir atrás da sabedoria humana, porque a sabedoria humana, para Deus, é nada. Nós temos que nos manter firmes, confiando no nosso Deus, mesmo contra toda lógica. Temos que manter a nossa fé no Senhor. E eu quero aqui citar um exemplo de uma fé que eu acho admirável. A fé de um homem que, contrariando todo o cenário que se passava ali na época, ele creu em Jesus de uma maneira tremenda. Creu em Jesus como seu Salvador. E nós que aqui estamos, levamos o nome de crentes, não é? O cristão, ele é conhecido como crente. Já no próprio nome, nós passamos uma mensagem. Crente, aquele povo que crê. Crê em quem? Em Deus. Crê no Senhor. E falando aqui da mensagem da cruz, da importância da mensagem da cruz, eu quero ler com vocês, que é muito bom, é muito oportuno a gente relembrar o que aconteceu na cruz. Esse episódio que, para quem não conhece a Deus, para quem não crê em Deus, parece uma coisa louca, algo sem lógica alguma. E essa pessoa, que para mim é um grande exemplo de fé e confiança em Deus, que para ele, a mensagem da cruz, ele leu corretamente a mensagem da cruz, e para ele, aquela mensagem foi de poder, foi de salvação. Mas ao lado dele havia alguém que a mensagem da cruz não passou de loucura. E ainda hoje, nos nossos dias, existe uma grande parcela da humanidade que vê a mensagem da cruz como algo sem sentido algum, como loucura mesmo. Mas para nós, os crentes, e para todos aqueles ao redor do mundo que creem em Deus, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas.
no capítulo 23. Eu estava meditando muito sobre esse evento e falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar com vocês. Eu vou começar Lucas 23 a partir do versículo 33. Já ali Jesus chegando no Gólgota, né? Algumas traduções, o lugar da caveira, né? Lucas 23, versículo 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam de Jesus e diziam: salvou os outros, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Então, não bastava crucificar Jesus, zombavam dele, né? Igualmente os soldados escarneciam e, se aproximando, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. Então desafiavam Jesus, ali preso naquela cruz, zombavam de Jesus, tanto as autoridades como os soldados. 38. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: note que Jesus não repreendeu ninguém, né? Nem as autoridades, nem os soldados e nem aquele ladrão que estava desafiando, zombando de Jesus ali. Quem respondeu, na verdade, foi o outro malfeitor, o outro criminoso que estava na cruz ao lado, né? Ele repreendeu e disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este Jesus nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu disse, né, que eu ia falar a respeito de um homem com uma fé admirável. E esse homem, esse malfeitor que estava ali, ele estava nas mesmas condições com outro criminoso, um de um lado de Jesus, o outro do outro lado. O que um assistia, o outro assistia. Os dois viram as autoridades zombando de Jesus. Os dois viram e ouviram os soldados zombando de Jesus. Os dois presenciavam ali Jesus preso numa cruz. A gente sabe que a pessoa que era crucificada, que ela era morta por crucificação, ela era considerada a escória, era considerada uma pessoa maldita. Então Jesus se encontrava naquela situação. Mas pela leitura do texto, dá para a gente saber que ambos os criminosos conheciam Jesus antes daquele evento. Os dois, de alguma maneira, tiveram contato com os sermões de Jesus, se não todos, pelo menos alguns, com os milagres de Jesus, se não todos,
pelo menos alguns. Ambos ouviram de alguma maneira que Jesus seria o Cristo, o Messias, o Salvador tão esperado pela nação de Israel. Os dois sabiam disso. Só que um endureceu o coração. E diante de toda aquela mensagem ali, que se for olhar pela lógica da sabedoria humana, aquele que duvidou, ele estaria mais correto. Porque o cenário ali era totalmente desfavorável a Jesus, a tudo aquilo que ele havia dito, feito, ensinado. Ele estava ali, aparentemente, no seu pior momento, sendo humilhado, sendo desafiado, preso numa cruz, o seu sangue esvaindo, a morte chegando, a morte se aproximando. E pela lógica da sabedoria humana, aquele homem disse: se tu és mesmo Cristo, se tu és tudo isso que tem falado, pregado aí durante quase 3 anos, se é o Filho de Deus, se tem poder no céu e na terra, salva a ti mesmo então, desce dessa cruz e nos salva também. Então muitas vezes a dureza do coração faz com que enxergamos a realidade humana, que é totalmente prejudicial a nós. Nós, como povo de Deus, temos que ter olhos de fé. Sabe, nem tudo, para aquele que crê, nem tudo que parece ser é. Eu aprendi isso ao longo de muitos anos caminhando com o Senhor. A gente tem mania de enxergar, sabe, aquilo que é aparente, mas nem tudo que parece ser é. E às vezes aquilo que não parece que é, na verdade, é o que é a realidade. Então ali, para aquele malfeitor, incrédulo, de coração duro, era a derrota de Jesus. Tudo que ele havia falado, ali estava caindo por terra. Mas do lado dele alguém com fé. Mas uma fé tão tremenda, mas tão tremenda, que ele não só, ele disse, olha, o versículo 42, ele disse assim, primeiro ele reconheceu, não é? Que a sua vida de crime, de pecado, tinham levado até ali. Porque naquela época era condenação, como se fosse hoje, uma prisão. Aqui no país nosso não tem prisão perpétua, né? E nem pena de morte, mas tem países que tem tanto um quanto o outro. Prisão perpétua, pena de morte. Suponhamos que aqui no nosso país tivesse prisão, uma pena de morte. E a pessoa viveu uma vida inteira de crimes. E de repente ela foi pega, foi processada e foi condenada. E a sentença foi pena de morte. E aquela pessoa, ela tomou consciência e falou, não, eu vivi uma vida inteira de crime. Então foi o meu percurso que me trouxe até aqui. A responsabilidade é minha. Isso é um traço característico da pessoa quando ela se converte. Quando ela tem um encontro com Jesus, um encontro sincero, a primeira coisa, ela tem um exame sincero de consciência. Ela reconhece os próprios erros, os próprios pecados e se arrepende deles. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele disse, olha, nós na verdade, com justiça, recebemos um castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu a inocência de Cristo, que Jesus estava ali não porque merecia. Ele viu algo, irmãos, muito difícil de se enxergar ali, a não ser pela fé. Ele está aqui, mas é inocente. E quando muitos que estavam ali nas proximidades pensavam que Jesus era culpado, ele falou, não, esse nenhum mal fez. Então ele acreditou na pureza e na inocência de Jesus. Ele não merecia estar ali. Na verdade, quem merecia estar ali éramos eu e você. E foi por causa de mim e de você que Jesus foi colocado ali naquela cruz, não é?
E a fé desse homem o levou a dizer as seguintes palavras. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem uma tradução que fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a fé desse homem diante de uma pessoa aparentemente derrotada, que era Jesus. Ele foi capturado, ele foi preso, ele foi crucificado. Ele estava assim nos seus últimos momentos de vida, caminhando para a morte. As pessoas zombando e ele nada fazia. As pessoas falavam e ele ficava calado, para cumprir a profecia de Isaías. Como uma ovelha muda, ele se deixou sacrificar, não é? Ele foi para o matadouro como uma ovelha muda, não falou palavra alguma. Esse é o nosso Jesus. E aquele homem, ele reconheceu isso. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu além das circunstâncias. Ele viu além daquele cenário todo que era posto diante dos olhos dele. Ele enxergou Jesus como um rei, que tinha um reino. E muitos, até discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, a essa altura aqui tinha sumido, estava escondido em caverna. A dúvida entrou no coração: será que Jesus realmente era quem ele dizia que era? Será que ele era realmente o Messias? E muitas vezes a gente, diante de dificuldade, a gente é levado a duvidar, a não crer no Senhor, porque a gente começa a olhar para as circunstâncias, para aquilo que parece que é, mas na verdade não é. A fé é ver o invisível, e aquele homem viu o invisível. Ele olhou ali, ele não viu um homem morrendo, ele viu um rei que tinha um reino. E ele falou: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, se lembra de mim. Se lembra de mim. E Jesus falou para ele: ainda hoje, porque Jesus ia morrer dali a pouco, aquele homem ia morrer também dali a alguns minutos. Ele falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E essa é a recompensa para aquele que crê. Por isso que a mensagem da cruz para aquele que crê é poder de Deus para a salvação. E aquele homem creu e ele foi salvo. Isso aqui aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mas aquele homem, ele está no paraíso com o Senhor, porque ele creu no Senhor. E todos vocês que aqui estão hoje, que creem em Jesus, no dia que partir desse mundo, vocês também vão ficar com Cristo no paraíso. E eu quero continuar aqui, ainda falando dessa passagem, essa fé admirável desse homem. Ele viu aquilo que era invisível. E nós estamos aqui também porque a gente enxerga o invisível. Não é verdade? A gente espera coisas assim de Deus, cumprimento de promessas de Deus, que a gente não viu. Mas a gente está seguindo, sabe? Como Abraão, não é? Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele: olha, sai dessa terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele começou a caminhar, e conforme ele ia caminhando, Deus ia mostrando. E é assim que a gente faz, não é? Nós somos da fé, e por isso somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, que é o que diz a Bíblia, não é? Todo aquele que é da fé é descendente de Abraão. E ainda hoje, Jesus está nos conduzindo para uma terra, para um lugar que eu não sei direito onde que é. Eu não conheço ninguém que foi lá, que esteve lá e voltou para me contar: é em tal lugar, é assim, é dessa maneira. Não, a gente tem pouquíssimos elementos bíblicos para saber como que é. Eu não sei onde é esse paraíso, eu não sei. Mas tem tanta gente que eu conheço que está lá, que eu tenho certeza. Eu vejo pelos olhos da fé.
citar aqui de novo, que eu gosto sempre de citar. Eu sei que está lá, nesse lugar, além desse ladrão aqui arrependido na cruz, meu irmão Marcelo está lá, a minha mãe está lá, a mãe da missionária Iraci está lá, né? A sua mãe está lá, a avó da Vivi está lá, não é? A irmã Sabrina está lá. Eu não sei direito onde é, eu não sei direito como sabe, não tem como eu fazer um mapa para você chegar lá, mas eu conheço a pessoa que é rei desse lugar. Aleluia! E é Ele que vai me levar para lá. E é Ele que vai te levar para lá. Assim como Ele levou esse ladrão. Porque ele creu. Porque ele se arrependeu da sua vida inteira de pecado. Jesus, assim que Ele expirou aqui nessa terra, Ele foi levado para esse lugar. Para onde eu quero ir um dia. Eu tenho certeza que cada um de vocês também crê nisso e espera isso, ir para esse lugar. E eu quero continuar lendo, ainda tem bastante tempo, graças a Deus. Eu vou ler mais à frente, porque Deus tocou no meu coração de falar sobre esse assunto. Deus sabe os seus propósitos, né? Ali depois da crucificação, além desse diálogo de Jesus, que a gente hoje sabe porque a gente tem acesso à palavra de Deus, mas depois o que aconteceu? Era sexta-feira, não é? Jesus estava ali, crucificado. Quando foi mais ou menos por volta do meio-dia, Jesus expirou. E diz a Bíblia que houve trevas até as 3 horas da tarde. Coisas sobrenaturais aconteceram ali. Houve terremotos, pessoas mortas que estavam sepultadas ali na redondeza, na região, ressuscitaram e saíram andando por ali. Sabe, coisas sobrenaturais aconteceram. E como ele morreu numa sexta-feira, depois das 18 horas, começaria o Shabá, ou o sábado, né, para os judeus. E não podia deixar uma pessoa, depois das 18 horas, um judeu, numa cruz, morto. Então eles fizeram todo aquele... aceleraram o sepultamento de Jesus. E antes das 18 horas, o corpo de Jesus estava sepultado, né? Um homem chamado José de Arimateia, ele havia em sua casa um jardim onde tinha um túmulo novo que nunca tinha sido usado por ninguém. Ele pediu autorização, sepultou o corpo de Jesus ali, né? Isso foi na sexta-feira. E cada um foi para sua casa, né? As pessoas que presenciaram tudo aquilo, toda aquela cena, cada um foi para sua casa. Muitos tristes, muitos chorando, muitos pensando: acabou a nossa esperança. Jesus falava coisas tão bonitas para a gente, né? Jesus incentivava tanto a gente, sabe? A gente estava triste, as palavras dele nos alegravam, nos enchiam de ânimo, mas agora ele morreu, tudo acabou a nossa esperança. Mais uma vez, né? Nada era como parecia ser. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade era o começo. Porque se Jesus tivesse ficado ali, naquele túmulo, então, na verdade, toda a nossa fé, ela seria em vão. Não é verdade? Mas eu quero, para ganhar tempo, eu não vou falar do sepultamento, mas eu vou pular da sexta-feira, eu vou logo para o domingo, né? Capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Está falando das Três Marias, né? Levando os aromas que haviam preparado. Olha aqui, isso aqui é uma coisa interessante também aqui, né, irmãos?
Jesus havia falado, ele não cansava de dizer, olha, o Filho do Homem será crucificado, ele vai padecer, ele vai morrer, falando dele mesmo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falava isso. Então os discípulos de Jesus, principalmente aqueles mais próximos, já tinham ouvido Jesus falar. E com certeza, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e a outra Maria tinham ouvido Jesus falar isso. Mas diz aqui que elas foram até o túmulo, levando aromas para fazer a purificação do corpo de Jesus. Muitas vezes, a nossa fé, ela é uma fé muito frágil. E voltando a falar, o que eu já disse no começo, a gente tem uma tendência a acreditar mais naquilo que a gente vê, naquilo que é lógico, mas a fé, ela desafia toda a lógica. Então aquelas mulheres, elas tinham uma convicção de que no domingo não fizeram isso no sábado, porque a lei de Moisés proibia fazer esse tipo de serviço, qualquer atividade no sábado, esperaram o domingo, e foram lá purificar o corpo de Jesus, com aquela certeza de que Jesus estava ali morto, não é? Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Muitos de nós aqui vamos ter muitas surpresas. Tem muitas coisas por vir, muitas promessas de Deus por se cumprir na vida da igreja, que muitas vezes a gente é levado por conta das circunstâncias a deixar que as dúvidas entrem no nosso coração. Mas quando chegar a hora, nós vamos nos alegrar, sabe? Você vai notar aqui que apesar delas terem ido lá, Jesus não censurou aquelas mulheres, sabe? Não é o certo, mas muitas vezes a gente acaba inclinado a dar ouvidos, a crer em coisas que a gente vê e que parece que são. Não é o certo, mas de uma certa maneira Deus até entende, porque Deus é um Deus compreensivo, não é? Jesus não reprovou aquelas mulheres, ele simplesmente fez com que elas vissem que tudo que ele havia dito era verdade e tinha acontecido. Levaram os aromas que haviam preparado para a purificação do corpo, né? E encontraram a pedra removida do sepulcro. Quando chegaram lá, esse tipo de túmulo era uma tampa redonda e tinha um lugar fundo, e aquela tampa ela era removida para lá e para cá, abria para cá, ia rolando aquela tampa, abria, rolava a tampa aqui e fechava. Quando chegaram lá, aquela tampa tinha sido levada para o lado e o túmulo estava aberto, né? Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aquele túmulo estava vazio. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então a primeira reação delas foi o quê? Perplexidade. O corpo não está aqui. Qual seria o lógico da fé? Pensar, ele ressuscitou. Não. Elas ficaram perplexas. O que aconteceu? Será que roubaram o corpo de Jesus? Será que alguém tirou o corpo daqui? A lógica humana, a visão humana. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que vocês buscam os mortos, entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Olha que coisa linda. Então, irmãos, podem acreditar no que eu estou falando. Nós seremos surpreendidos. Seremos surpreendidos.
vai chegar a hora do grande evento que nós esperamos e que muitas vezes, olhando, a gente está ouvindo para a sabedoria humana, para a lógica humana, e às vezes não para pensar no assunto. Às vezes entra dúvida no coração: será? Será que Jesus vai voltar? Será que a igreja vai ser raptada daqui? E quando isso acontecer, todos nós vamos nos surpreender de uma maneira extraordinária. Podem acreditar nisso? Porque procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como ele já havia prevenido vocês, estando ainda na Galileia. Olha, lembra? Quando Jesus estava na Galileia, antes dele morrer, antes dele ser crucificado, ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Lembra? Pois é, aconteceu. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Imagina a alegria daquelas mulheres. E ele dizia: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Era isso que Jesus falava para eles, antes que acontecesse, não é? Mas quando aconteceu, eles não creram, não é? E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio. Lembra que eu falei? Quando elas contaram para os 11, porque Jesus tinha 12 apóstolos, um traiu Jesus, que era Judas, e se enforcou. Restaram 11. Quando elas vieram e contaram para aqueles apóstolos, para os 11, falou: olha, a gente foi fazer a purificação do corpo de Jesus lá no sepulcro, mas o sepulcro estava vazio, ele já ressuscitou. Quando elas chegaram com essas notícias, o que eles pensaram? Elas estão delirando, não é? Tais palavras lhe pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, se levantando, correu até o sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Acho que ele pensou: eu acho que ele ressuscitou mesmo, não é? E aí a gente sabe que na verdade Jesus ressuscitou e ele foi visto por muitas pessoas. Tomé mesmo, depois de muitas pessoas já terem visto Jesus, ele duvidou, ele falou: não, eu não acredito, eu ainda assim não acredito, né? As mulheres haviam falado, os apóstolos haviam falado que Jesus tinha ressuscitado. Jesus falou várias vezes que ele ia ressuscitar, não é? E Tomé falou: não, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar, se ele aparecer para mim, eu colocar o dedo na ferida. E quando ele estava falando isso, né? Assim, a incredulidade mesmo, Jesus apareceu no meio deles e se apresentou. Ele falou: Tomé, eu estou aqui. Ele mostrou as feridas. Ele não sejam incrédulos, sejam crentes. Irmãos, as promessas de Jesus, elas vão se cumprir, tá? E de que promessa eu estou falando aqui? O do que foi cantado aqui hoje, que Jesus vai voltar. É dessa promessa que eu estou falando. O evento mais extraordinário e aguardado pela igreja de Jesus é a volta de Cristo. Eu sei que tem opiniões diferentes. Tem gente que pensa que a igreja vai passar pela grande tribulação e não vai haver o rapto, o arrebatamento antes, vai acontecer tudo na segunda vinda de Cristo. Eu penso diferente, respeito, as opiniões contrárias, mas eu creio que para a igreja de Cristo, o próximo evento grandioso, que está muito perto de acontecer,
é o rapto da igreja, né? O arrebatamento, a igreja vai ser tirada aqui num piscar de olhos. Então essa vinda de Jesus não é a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus vai ser depois. Depois, no finalzinho da grande tribulação, vai ser uma vinda visível. Mas o rapto da igreja será invisível. Ninguém verá o Senhor, a não ser aqueles que serão arrebatados. E ao mesmo tempo em que vai acontecer o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, vai acontecer também a ressurreição daqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, esperando o cumprimento dessa promessa, que era de ser levado daqui. Então esse evento, esse acontecimento está muito próximo de acontecer, sabe? Está muito próximo de se realizar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Assim como aquelas mulheres, quando chegaram ali no túmulo, encontraram o túmulo vazio, e elas ficaram perplexas. Tá? Isso ali não queria dizer, irmãos, que elas deixaram de crer no Senhor, de jeito nenhum. Muitas vezes elas não compreenderam que aconteceria daquela maneira, né? Talvez pensassem que fosse de uma outra maneira, porque muitas vezes a gente não sabe certinho. Como eu disse aqui, eu penso que vai haver o rapto da igreja antes da grande tribulação, mas eu não posso afirmar com certeza, sabe? Como os acontecimentos se darão. Mas quando acontecer, a gente vai compreender tudo com bastante clareza, não é? Então, mas o que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta, é que Jesus veio buscar o seu povo. Povo esse que eu estou inserida. Eu tenho certeza. Mesmo havendo alguma divergência de como vai acontecer, de quando vai acontecer, não importa, vai acontecer. E quando acontecer, nós vamos ficar maravilhados. Sabe? E quem vem nos buscar é o Senhor. E Ele vem nos buscar da maneira dEle, na hora dEle. É Ele que vai tirar a igreja. Não é a gente que vai sair daqui. Então não depende de nós, depende dEle. Então, um belo dia, você vai estar fazendo os seus afazeres, né? Sei lá, trabalhando, estudando, ou na igreja, e de repente vai ser tirado daqui, né? Aliás, eu aprendi esse estudo. Eu era bem novinha, né, pastor Rodson? Eu era bem novinha, era a vizinha do pastor. O pastor era novinho também. Eu sim, a gente era vizinho. E o pastor ia lá em casa, eu sempre gostei muito de estudar. E eu lembro até hoje, hein, décadas, do pastor ministrando esse estudo lá em casa. O pastor sempre gostou, viu, irmãos? Né? O pastor adora ir na casa dos irmãos e dar estudo, não é isso? Ensinar. Sempre foi assim. Então eu aprendi com o pastor. Eu era uma uva. E até hoje, está no meu coração. Ainda não aconteceu, né? Décadas se passaram, mas a certeza continua viva, queimando no meu coração. Sabe? A qualquer momento vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. E você, alguma força vai tirar você daqui. Eu já sonhei com isso, não sei se vocês já sonharam. Eu já sonhei assim, sabe? Foi a coisa mais linda. Eu estava na minha cozinha limpando o armário, de repente eu fui subindo, atravessei o teto e atravessei as nuvens e fui subindo. A hora que eu ia chegar lá pertinho, na minha mente eu ia ver Jesus e as pessoas que tinham subido, eu acordei e fiquei bem triste. Eu queria ter dormido um pouco mais, sonhado um pouco mais. Eu acordei. Mas foi maravilhoso. Eu acho que foi apenas uma amostrazinha assim do que vai acontecer. Irmãos, alguém duvida disso? Eu acho que ninguém duvida disso, não é? Vai acontecer, irmãos. E vai ser uma surpresa maravilhosa para todos nós. Sabe, a gente vai estar ali, de repente some todo mundo, se encontra lá nas nuvens com o Senhor. Com as pessoas que já partiram antes de nós, vão estar lá. Vai ser um encontro lindo, sabe? O casamento, as bodas do Cordeiro com a noiva. Aleluia. Vai ser maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Não vamos deixar, sabe, a esperança esmorecer. Se os dias estão difíceis, não importa. Se as circunstâncias estão ruins,
que o Senhor vem me buscar, onde eu passarei a eternidade com Ele. Amém, irmãos? Amém. Eu vou encerrar por aqui. O pastor ainda tem umas coisas para fazer, né? Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Continue crendo, continue esperando, não desista. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Crendo, sabe? Crendo, sabe? Anelando pelo cumprimento dessa promessa de Deus, sabe? Eu creio. Não importa como está a sua vida, se está difícil, se você está passando por turbulências, não deixe de crer, sabe? Persevere crendo até o fim, porque vai acontecer. Deus, Ele vem nos buscar daqui, irmãos. Deus vem nos buscar, sabe? É o que eu mais anseio. E eu sei dos irmãos também. Então não deixe, sabe? Muitas vozes falando e colocando dúvida. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Porque você vai ter uma vida mais tranquila se você mantiver os seus olhos no Senhor e nas promessas de Deus. Assim como parecia improvável que Jesus ressuscitaria, Ele ressuscitou. Assim como pode parecer improvável hoje que o Senhor busque um povo aqui, vai acontecer. Vai acontecer. A gente vê por aí péssimos exemplos, né, de pessoas que se dizem cristãs, sabe? Às vezes você fala, meu Deus, eu já vi coisas desse tipo assim. Quem que Jesus vem buscar? Né? O nível da cristandade está tão ruim, as pessoas nivelando por baixo, tão ruim. Quem o Senhor vem buscar? Irmãos, olha, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai buscar um povo, mas não é um povo pequeno, é um povo numeroso, sabe? Como as areias do mar, como as estrelas do céu. Não sei como isso se dará, mas aquele que vai fazer, Ele sabe. Amém? Vai acontecer. Só continue crendo, continue se alimentando dessa esperança, porque ela é real e vai se concretizar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que linda mensagem. Antes da gente passar para o final do culto, o pastor Rossi tinha começado aqui sobre a minha solicitação. Então, só para vocês entenderem, eu tinha levado ao conselho sobre separar um irmão aqui da sede, a qual já vem trabalhando, vem atuando bastante aqui. E ontem eu tive a resposta do conselho e o conselho aprovou. Então, desde já eu quero convidar aqui o nosso atual evangelista Franklin aqui no púlpito. Os pastores e a missionária, vamos impor a mão e vamos estar orando. Pastor Rossi. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa oportunidade maravilhosa, Senhor, nós elevamos a nossa face oração a Ti, para te colocar em Tuas mãos, embora já esteja o Teu servo, Senhor, nos suportando. E decidir em diante, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme diz a Tua palavra em Atos dos Apóstolos, e separe, Senhor Deus Todo-Poderoso, e prove, ó Deus, as pessoas para serem ungidas, Senhor, obreiros na Tua casa, no Teu ministério. Nós separamos esse evangelista, Senhor, ao pastorado, para que, ó Deus, o Seu nome seja glorificado na vida dele, para que o ministério continue trabalhando, Senhor, para que o ministério prospere, Senhor, para que o ministério cresça, Senhor Deus Todo-Poderoso, e as novas gerações assumam os comandos estratégicos, Senhor, dos guerreiros de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este jovem, e nós o abençoamos, Senhor. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para a Tua glória. Amém.
do nosso irmão Henrique e da nossa irmã Renata. Eu estive com eles no começo da semana e também estava comigo o Kaique, a sua esposa, a sua irmã Cida, né? A Francine não pôde estar, porque ela estava fazendo outro trabalho, ela não pôde estar. Então, o que nós fizemos, irmãos? Nós temos orado já há algum tempo, num projeto, já está sendo montado pelo seminário há algum tempo. Esse projeto chama-se Mishak Yedá, é isso mesmo? Falei certo? Mishak Yedá em hebraico, né? Esse hebraico antigo significa jogos do conhecimento. O que é esse trabalho? Nós estamos chamando jovens, eu fiz uma lista junto com os obreiros, tem Kaique 22, né Kaique? 22 jovens só daqui, né? Fora o que nós temos visitado por aí. É uma igreja, né? 22 jovens, uma igreja. Então, vocês podem perceber que os jovens não vêm muito, né, no ministério, né, nos cultos, né? Uns vêm na quarta, outros vêm na sexta, alguns domingo, mas de um modo geral a gente tem visto, né, que os jovens estão dispersos já há algum tempo, né? E a gente tem sempre orado no sentido de fazer um trabalho que possa trazê-los de volta ao seio da igreja, que eles possam ter um conhecimento e um enraizamento na sua vida espiritual, porque o que traz embasamento na vida do cristão, irmãos, é a palavra. Quem crê, diga amém. E a oração. Outra coisa é supérflua, tá, irmãos? Qualquer outra coisa é supérflua, mas a palavra, eu estou aqui, irmãos, hoje graças à palavra, não foi outra coisa, é a palavra de Deus que fortalece, que dá graça, que dá poder, né? Então os jovens têm muito disso, né? Vamos reunir os jovens para brincar, vamos reunir os jovens para fazer brincadeiras, ou formar uma banda, ou tocar e cantar. Não tem nada de errado nisso. Então, quando a gente se reúne para ler a palavra, estudar a palavra e introduzir a palavra na vida de uma pessoa, isso é um desafio muito grande. Para que a gente chegue a ser arrebatado um dia, e isso é para toda a igreja, você tem que estar na palavra, tá, irmão? Na palavra. Sem, claro, sem você ter só sentimento, sentimentalismo, não é isso, eu estou falando de palavra, enraizamento. Então, um projeto que vem sendo estudado, desenvolvido já há algum tempo pelo pastor Roy, pela missionária Iraci, nós estamos então começando a aplicar nas reuniões dos jovens. O que eles vão fazer, né? Eles vão estudar, é claro que talvez nem todos fiquem, né? Não querem estudar a palavra, não querem fazer, amém. Isso aí é para quem vai querer fazer, estudar a palavra, não fazer umas disputas semestrais de grupos, e esses grupos vão responder questões, questões fáceis, difíceis. Então eles vão ter que estudar durante um tempo os livros e os textos que forem colocados pelo próprio seminário, né? Já tem isso, missionário, já tem muito material, já tem material para 2, 3 anos aí, nós já temos, e agora estamos chamando os jovens e vamos então chamá-los a entender esse projeto e a responsabilidade desse projeto, e também, irmãos, o benefício que esse projeto vai trazer na vida dos jovens que quiserem participar. Então, de tempos em tempos, nós vamos ter tipo de uma disputa, igual parecido com aquela que nós tínhamos aqui na escola dominical, há um tempo atrás, né? E o grupo que ganhar vai ter um prêmio especial, por exemplo, né? O grupo que ganhar vai passar um dia no shopping, almoçando, pago pelo ministério, né? Pode assistir um cinema, um filme, que bom, Julinho, né? Estudar, né? Isso aí é um incentivo para que todos venham a participar, né? E o segundo colocado ganha alguma coisa também, o terceiro, enfim. Isso aí tem muitos irmãos nos Estados Unidos, na América Central, e alguns irmãos também que eu tenho contato, né, aqui na América do Sul, também estão implantando esse tipo de... Aliás, eu tenho conversado com isso há muito tempo já, né? Com alguns irmãos, estão implementando isso, tem dado resultados fantásticos. E os jovens
tem se mantido nos caminhos do Senhor, o que é importante para nós. Eu quero que os jovens venham no culto para adorar a Deus com alegria, com conhecimento da palavra, do porquê que de fato ele está fazendo aquilo. Ele não venha por fim, mas venha porque conhece o Deus da Bíblia, porque ama o Deus da Bíblia. Como a diaconisa Marisa, ela diz, desde cedo, desde muito novo, eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu sempre gostei de ir nas casas dar estudo, e os estudos que eu mais gostava realmente era do final dos tempos. Até hoje eu faço muito isso, eu fiz umas adaptações para falar também da salvação, do plano de salvação, mas também do final dos tempos. Eu sempre gostei muito da palavra, sempre gostei de ensinar, porque isso é que fica. Eu fico até lisonjeado em ver que a Marisa, quando ela era novinha, nova convertida, ela escutou e guardou aquilo, e até hoje ela está esperando aquele dia maravilhoso que eu falei há 30 anos. Não podia ter falado, Marisa. Algum tempo atrás. E assim foi em muitos lugares. Até hoje eu faço isso. Eu vou em muitos lugares ensinar a palavra de Deus. Eu quero que os jovens, vocês jovens que estão aqui, vocês são, depois da geração do Estevão, vocês são a próxima geração de comandantes dos guerreiros de Jesus. Nós estamos paulatinamente passando o comando dos guerreiros de Jesus. Se vocês, quem estava na reunião ontem, viu o nosso organograma funcional, todos os lugares do nosso ministério, todos estão sendo ocupados, geridos por evangelistas e pastores jovens do ministério. Meu nome não aparece nem no Centegre mais, mas é claro que eu vou orientar vocês, eu vou orientar os jovens a fazer o que tem que ser feito, mas até lá pode demorar um pouquinho, 1, 2, 3 anos, tem que ter paciência, até ocupar realmente o cargo que tem que ocupar. E os jovens, nós temos que treinar os próximos jovens. Um dos juízes que cometeu um erro gravíssimo foi Gideão, Gideão, ele assumiu ali o Estado de Israel numa situação dramática e horrível, e ele não criou líderes. Quando ele morreu, pronto, virou uma bagunça generalizada Israel de novo. Aí teve um problemão danado, teve que arrumar tudo. Então nós temos que treinar pessoas. Isso eu sempre fiz, eu sempre fiz. Então eu não sou ditador, pelo contrário, eu passo o comando, estou passando de acordo com o que Deus mandou eu fazer, mas é Deus que vai fazer isso, no tempo dele. Então jovens, participem. Eu quero que o Juninho seja um grande evangelista de rua, num sonho que ele tem, que é também o meu. Eu quero fazer aquilo que você quer fazer, Juninho, há muito tempo, mas não aparece gente, recursos, tem que aparecer. Aí é o tempo de Deus. Quando aparecer, é o tempo de Deus. Nós temos um projeto, por exemplo, irmãos, de ampliação e reforma do Jardim 9 de Julho. Foi aprovado ontem também oficialmente pelo Conselho. Nós vamos gastar em torno de 30 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, isso vai ser em maio, junho do próximo ano. Nós já temos todo o dinheiro já nas mãos. Tem uma pessoa que doou um carro para dar para o pedreiro pela mão de obra. O nosso ministério é maravilhoso. Isso significa que nós estamos no caminho. É o que Deus quer que nós fazemos. Então, jovens, não deixe de atender o pedido do nosso irmão Henrique. Hoje ele não está aqui, ele foi até o Jardim 9 de Julho. Ele pediu uma autorização, está Estevão para mim de ver. Foi para lá. E o nosso irmão Kaique, quando ele chamar você, atenda, vai lá, vai na reunião, vocês vão comer um sanduichinho, vão bater um papo, e depois nós vamos começar a formar os grupos de estudo. E isso nós queremos projetar isso para outras igrejas, irmãos, porque esse problema de jovens sem conhecimento da palavra é comum em todas as igrejas. Eu sei porque eu conheço muitas igrejas e muitos pastores estão com o mesmo problema, tá bom? É um projeto inovador,
um projeto também desafiador, que está começando, mas nós gostaríamos que todos orassem nesse sentido e os jovens participassem em nome de Jesus. Viesse e deixa o Espírito Santo falar com vocês nas orações, deixa Deus falar com vocês. É uma honra, irmãos, poder ser um obreiro no ministério do Senhor, seja onde for. É uma honra. E isso Ele quer dar para muitos jovens como vocês. Ao contrário de que muita gente fala, né? De que cargo não é importante. É assim, é claro que é. Se não fosse a igreja primitiva, não era formada uma hierarquia tão sucinta como foi formada. E tão maravilhosa que chegou até nossos dias de hoje. Então, jovem, quem busca o episcopado, excelente coisa almeja, diz a palavra de Deus. Busca o episcopado. Eu me lembro de pessoas pequenininhas que usavam terninho com a Bíblia debaixo do braço. Um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser evangelista, um dia eu vou ser um grande obreiro. E hoje é. Amém, queridos? Então, jovens, vai ser meio difícil vocês guardar esse nome, mas com o tempo, né? Com a divulgação, né? Vocês vão aprender. Misra e Yedá. Em hebraico significa jovens do conhecimento. Jovem, participe, não fique de fora dessa não, tá bom? Deus tem um projeto maravilhoso na vida de todos vocês. Também contamos com vocês. E aos adultos jovens aí, né? Os adultos mais jovens, né? Vamos orar por esses jovens. Vamos resgatar, né? Esses jovens que são maravilhosos. Eu fiz aqui uma lista com o Kaique, rapidinho, lá na casa da Renata, e deu 22, se eu não me engano. 22 daqui. 22 jovens, daqui. Né? Inclusive alguns não vêm faz tempo, né? Mas nós vamos tentar também. Vamos ver o que Deus tem para esses jovens aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Nós já vamos encerrar. Bem, irmãos, quarta-feira nós temos aqui o nosso culto de oração. Venha orar, aproveitar já orar, né? Em nome de Jesus. Tem umas pessoas que estão vindo na oração. Como é o nome dela mesmo? Como é que é o nome da menina? A Ellen, né? A Ellen está vindo na oração também. E ela é uma menina que é colega da Monique, né, Monique? Precisa ver só se ela quer um estudo na casa dela, conforme eu havia falado para você, tá? Para a gente poder designar alguém, a gente ir lá, em nome de Jesus. Então tem gente vindo aqui orar, tá, irmão, na quarta-feira. Participe com a gente aqui. É a penúltima quarta-feira do ano que nós teremos para orar. Penúltima, está acabando. E na outra já é a última quarta-feira. Vem orar, venha dobrar o joelho aqui, irmãos. Venha dobrar o joelho, venha orar, venha ser renovado aí, né? O Espírito Santo, falar em línguas com o Senhor, para edificar a sua vida. Venha, irmãos, conhecer o Deus da Bíblia, venha estudar um pouco a palavra de Deus. Na sexta-feira não haverá culto, nas duas próximas não haverá, porque coincidentemente, né? Dia 25 e dia 1º são aí, né, festas mundiais aí, então nós não vamos colocar culto, porque a gente sabe que todo mundo vai estar nas suas famílias, né? Brinquem, tá, irmãos? Participem aí da festa, tá? Se divirtam nessas festas, claro, né? Sem beber, sem exagerar, sem nada, né? Só de beber, né? Não dá um mau testemunho, tá, irmãos? Dá um bom testemunho em nome de Jesus. Amém? E domingo nós teremos culto normalmente, às 18 horas. Quero que os irmãos cheguem no horário, 18 horas, cheguem aqui para adorar a Deus, para começarmos o culto de adoração a Deus. E aquele que esqueceu também a sua cesta básica hoje, que geralmente o pessoal tem esquecido, mas que tem bastante, ainda Estevão. O pastor Estevão já comprou bastante. Tragam também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar todos em pé. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos visitantes. Fiquem à vontade, venham quando quiser. A casa é do Senhor.
e pode ficar à vontade em nome de Jesus. Amém? O pastor Franklin fará a oração final e o pastor Estevão dará a bênção apostólica. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de culto, Senhor, mais uma noite de cultuarmos, Senhor, o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações, de nos lembrar, Senhor, realmente por que nós estamos neste mundo, Senhor, e para onde nós vamos. Continua, Senhor, realmente deixando viva a esperança do nosso coração, Senhor, da partida para os Teus braços um dia deste mundo, meu Pai. Eu agradeço pela vida de cada um aqui que participou deste culto nessa noite, que vai levar, Senhor, este presente, Senhor, esta palavra para a sua casa, Senhor. Edifique e abençoe a casa dos meus irmãos, as suas famílias e todos aqueles que não estiveram aqui nessa noite, meu Pai, que o Senhor vá com eles agora também e abençoe, Senhor, a vida de cada um. Leva-nos neste momento agora em paz para os nossos lares, nos dê, Senhor, uma boa semana, Senhor, nas tuas bênçãos, Senhor, cuidando de cada um de nós aqui, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja com cada irmão e com cada irmã, hoje e sempre. E toda a igreja diz amém? Amém. Em Jesus nós somos? Está encerrado em nome de Jesus.